muitíssimo obrigada e muito obrigada à organização por trazer este tema e pelo convite e agradecer um convite que foi dirigido a mim, mas que no fundo entendo que é um convite ao equipa do Campo Arqueológico de Mértola, porque obviamente o trabalho que fazemos lá o fazemos em equipa e esta comunicação é fruto tanto do meu trabalho como do Santiago Macias, do Joaquim Bois, da Maria de Fátima Barros, da Maria de Fátima Palma, Virgílio Lopes, ou seja, e sobretudo, obviamente, Cláudio Torres, isso não tem qualquer tipo de dúvida. Feita esse esclarecimento, vamos falar desta igreja que foi mesquita, uma igreja que não podia faltar no colóquio com este tema, porque obviamente se há algum edifício que tenha sido sem essa consciência. Por exemplo, o Duarte de Armas, no seu desenho de 1509, diz claramente igreja que foi mesquita. Igreja que foi mesquita, mas de facto foi progressivamente ocultando os aspectos de mesquita. Tanto é assim que Estácio da Vega, no final do século XIX, refere que efetivamente a população localmente se diz que aquilo tinha sido uma mesquita, mas ela não encontra nada. É isso que ela diz, mas faz algumas observações sobre a igreja um bocado estranha, não vou entrar, não são interessantes de facto. Mas essa consciência sempre houve e, por exemplo, no início do século XX, um historiador da arte alemão vai alertar sobre essa unicidade, ou seja, a única real e verdadeira mesquita existente em Portugal, que será o que provavelmente tem feito que os edifícios e monumentos nacionais ter alertado para a necessidade de dar valor a esses vestígios, que foi o que efetivamente aconteceu e aquilo que os monumentos nacionais fizeram, que foi pôr em valor precisamente, tirar à luz e dar valor ao que eles identificaram como vestígios da mesquita, muitas vezes em detrimento de elementos patrimonialmente também muito interessantes, mas posteriores. Haverá alguma coisa nova a dizer em relação à mesquita depois dos muitos estudos monográficos que têm ido surgindo, começando por Christian Evert, os trabalhos, muitas monografias que já têm sido trabalhados, não estou a incluir aqui, obviamente, referências em trabalhos que não são específicos sobre este tema, mas, bom, vamos lá ver se, não sei se vou conseguir trazer alguma coisa nova, se calhar vou conseguir enfocar algumas coisas que sejam menos frequentes de serem faladas e, sobretudo, talvez uma organização das fichas e dos diapositivos de uma forma talvez um bocado diferente. E optei por fazer essa organização dos diapositivos desde um ponto de vista cronológico, de trás para frente. Nós, normalmente, na arqueologia, costumamos ver as coisas de frente para trás. Esta foi, digamos, a minha opção desta vez, foi fazê-lo assim. Sobre o tema que agora também o Paulo acabou de referir, daquela ideia que sempre há de um templo romano, depois houve uma igreja, e que evidências é que há realmente dessa passagem de testemunhos e de algo que eu acredito, de que os locais sagrados são sempre sagrados. E aquela marca da sacralidade, a população que sempre vai ficando nos sítios vai transmitindo. Não temos certeza de que tenha havido no sítio um templo romano, mas de facto há alguns indícios. Indícios é lápide do século II, de uma consagração no tempo de Marco Aurélio, e que poderá relacionar-se com alguns objetos encontrados na zona e mesmo até incrustados na própria parede da mesquita de um templo desta cronologia. Mas realmente estruturas propriamente ditas in situ não temos nenhuma. As escavações recentes já sim que colocaram, digamos, o foco e a luz em um edifício anterior, sem dúvida, à mesquita, mas que aí
a equipa nem todos estamos de acordo na sua interpretação, o qual é algo muito saudável, porque nos permite entreter-nos na calorada das discussões, sempre muito amigáveis depois dos almoços e os copos de vinho. E então, será um edifício religioso anterior, sem dúvida, à mesquita Almohada, não só, mas que a dúvida é se será um edifício, uma primitiva igreja paleocristã que dataria em torno ao século VII, ou se será já a primitiva mesquita do século, eventualmente do século IX. A suspeita de que existia um edifício previamente já se tinha há muito tempo, mesmo antes do surgimento das escavações arqueológicas destes vestígios, destas evidências, porque dois dos capitéis que ainda estão inseridos na igreja correspondem a capitéis, obviamente, que não têm nada a ver com a linguagem de época manuelina, que foi na reconstrução das coberturas do século XVI. Estes dois capitéis que temos aqui, e que o problema é datar este tipo de elementos, procurando um bocadinho no que é aquilo dos paralelos, que muitas vezes eles próprios também não têm cronologias bem definidas, nós encontraremos que estamos perto do que poderiam ser os capitéis também reutilizados da mesquita de Córdoba, portanto, talvez o século VII, ou os de São Miguel da Escalada, que já se datariam no século IX, ou os mais parecidos, da igreja de Santo Amaro de Beja, que seguramente seja aquilo que seja mais comum. Qual a cronologia? Pois estamos com a mesma dúvida do que aquilo que nos inspirou os vestígios encontrados durante as escavações. Durante as escavações encontramos um conjunto de estruturas subjacentes claramente à mesquita e que correspondem a um grande muro muito sólido, com uma outra estrutura que vemos aqui um tanto reconstruída, mas que nos volta a aparecer debaixo do muro aqui, que atravessa por debaixo do mihrab da mesquita e volta a sair aqui neste espaço, onde fecha. Nesta fotografia se vê melhor como sobressai esse canto, essa esquina deste edifício anterior. Uma construção feita numa técnica construtiva, quem conhece as originais dos opus africanum da África do Norte diz, um opus africano assim um bocado manhãozito, um bocado feioso, não é? Mas não deixa de ser, digamos, o princípio do opus africano, e que tem uma cronologia que chega à Península Ibérica no século VI, a partir das igrejas de dupla ábside bem conhecidas, mas que se mantém essa técnica construtiva em uso, e a podemos encontrar, se voltamos outra vez ao norte da África, está, por exemplo, na mesquita de Kairawan. Na mesquita de Kairawan se usa o opus africano, mas um opus africano de verdade, não deste, e se encontra também, por exemplo, nos edifícios emirais construídos no século IX em Mérida. Portanto, voltamos outra vez a essa dualidade de possibilidades de cronologia em esse estilo. A estratigrafia poderia ajudar-nos, infelizmente, veremos porque não nos ajuda. O que, na minha opinião, será o aspecto que nos leva a considerar que é uma mesquita é a questão da orientação. A orientação desta construção é claramente semelhante à orientação da mesquita posterior, e diferente da orientação dos edifícios da Antiguidade Tardia que se tem vindo a escavar nestes tempos. É verdade que nem todos são unânimes, e é verdade que a topografia do terreno poderá estar a desviar essa orientação deste edifício, e é verdade também que provavelmente é precisamente essa topografia do terreno que terá levado a escolher este espaço como espaço para a mesquita, né? Ou seja, digamos, um feliz encontro entre a topografia do terreno e as necessidades de orientação. Mas, de facto, como digo, é uma dúvida que nós temos, mas era óbvio que não podia haver
não podia esperar Mértola até o século XII, até a época almohade, para ter uma mesquita. Tinha de haver uma mesquita antes. Se é este edifício paleocristão transformado em mesquita, partilhada pelas duas comunidades, ou é uma mesquita de raiz, de facto, o que também me parece, e acho que é algo que nós pusemos em evidência, acho eu, com as escavações, é que houve uma mesquita construída anterior à mesquita almohade, mas com as mesmas dimensões. E isso tem a ver com o mihrab. O mihrab almohade de planta poligonal assenta sobre um retangular claramente construído com uma técnica diferente, seria este retangular e que está exatamente a meia distância e que ocuparia, claro está, já uma mesquita com as dimensões da igreja matriz atual da mesquita anterior. É construída com uma técnica diferente ao opus africano que víamos na construção, na minha opinião, emiral, e diferente da técnica que se vê em época almohade de pequenas pedras e tijolo. É feita com grandes silhares, obviamente reutilizados, grandes silhares de granito que vão dar uma solução arquitetónica tanto em planta como em alçado diferente, mas que sempre esteve em pé. Isso é algo que nós também podemos confirmar e sempre esteve visível. É algo que também se confirma nas escavações. A isto é que este edifício vai ser substituído por uma grande reconstrução. O Santiago e o Cláudio já fizeram as correções que tinham a fazer ao estudo no seu momento, ou seja, isto é o que se conhece, sobretudo, é aquilo que deixaram a descoberto as obras dos edifícios monumentos nacionais, portanto, as portas, as 4 portas, os contrafortes, o mihrab e a sua decoração arquitetónica em estuque. Vemos aqui como é que surgiu nos trabalhos, nas obras dos edifícios e monumentos nacionais, o espaço para o mimbar, que referiam à documentação, o processo, digamos, de surgimento das diferentes estruturas e os primeiros projetos ou tentativas de reconstrução ou de reconstituição do que seria o edifício, a interpretação de Christian Eger. Christian Eger, que coloca, não conhecia, como nós conhecemos depois, a documentação medieval que permite interpretar melhor o que seria a planta, e ele interpreta que seria, como é e sempre foi, um edifício de 5 naves, mas o divide em 4 tramos e não, como veremos depois, em 6, o que vai dar lugar a uma planta em T com uma eventual cúpula frente ao alminar. Ele faz um levantamento bastante pormenorizado, lindíssimo levantamento arquitetónico do mihrab e a comparação que todos conhecemos com as outras mesquitas almohadas, que mostra também, digamos, a singeleza da mesquita de Mértola, que será, digamos, a mais modesta delas todas. Mas ele parece não conhecer bem o trabalho de Duarte de Armas, porque nota-se que não há elementos que permitam identificar essa planta em T, né? Mesmo que pudesse haver. Há uma coisa aqui no desenho de Duarte de Armas que não bate muito certo, e é que não é visível o mihrab, sendo que deveria ser. Cheguei a pensar a algum momento que isto pudesse ser ele mal, mas não é, claramente. E também não faz grande referência obviamente, um alminar, que obviamente seria esse. Esta é a planta, a reconstituição que Santiago e Cláudio propõem, e que se faz em função, sobretudo, de uma informação que nós vamos ter
da Ordem de Santiago. A Ordem de Santiago e as suas visitações nos vão deixar umas descrições muito pormenorizadas. Numa delas se diz claramente que o edifício nos finais do século XV ainda era composto por 5 naves divididas em 6 tramos. Portanto, o número de colunas estava bastante bem definida e a presença do alminar pelo lado de armas também sabemos que estaria frente à nave central e não deslocada como em outras propostas é feita. Também as 3 portas, pronto, isto vou depressa porque penso que ainda tenho muito para contar. De facto, digamos que se conhece bastante bem aquilo que se conserva da mesquita de época almohade. As escavações arqueológicas que fizemos não nos trouxeram grande coisa de novo. Talvez o único novo que temos não é assim grande coisa. É o pavimento que conseguimos encontrar no mihrab da mesquita, que corresponderia a esta cronologia e que é um pavimento extremadamente pobre, um pavimento de argamassado, sem grandes elementos, mas que também nós precisaríamos, porque precisamente se há uma coisa que caracteriza as mesquitas é a presença de alcatifas e de tapetes que são adequados para a oração e não, digamos, um chão que se suja facilmente. Por isso, não nos estranha, de certo ponto, a falta de elementos, digamos, nobiliários à hora de pavimentar o edifício. Foi o único que as escavações nos trouxeram deste momento. Não há dúvida, nunca houve, de que esse edifício foi cristianizado e que se transformou em mesquita e que progressivamente foi adaptando-se ao culto cristão e entaipando elementos e abrindo outros, enmascarando o edifício. Tanto é assim que o próprio Estácio da Vega, de facto, não identifica nenhum quando está. E Estácio da Vega não era preconceituoso a esse respeito, ou seja, não era um ignorar porque tinha de ignorar, não, que não os viu, efetivamente. E aquilo que será uma das primeiras coisas que vai acontecer neste edifício é a sua associação ao cemitério. Esse binômio medieval que acontece sistematicamente de ocupação do espaço e o seu envolvente é cemitério paroquial. Igreja paroquial, cemitério paroquial, aquele binômio inevitável na Baixa Idade Média e, efetivamente, lá encontramos os esqueletos, são muitos, estes são só alguns exemplos, várias camadas, várias reutilizações, em várias posições e, sobretudo, e o que é pior de tudo, encostadinhos às paredes para que as fossas das sepulturas nos alterem completamente a estratigrafia e nos impeçam de ver aquilo que a gente desejava, que era qual a cronologia dos materiais das fossas efusas, da ação das construções. Assim que estes malandros nos tiraram muita informação que nós queríamos e está destruída pelo menos desde o século XIII, XIV, até século XV, pelo menos na zona onde nós escavamos, os cemitérios vão cessar nessa época. Aqui temos outro caso, também muito bem encostadinho nas paredes da mesquita, dificultando a datação das construções. A Ordem de Santiago vai ser novamente quem nos traga a informação, e isto me remeto aos estudos do Joaquim Boisa, da Maria Fátima Barros, que vão estar, que têm fornecido toda esta informação a partir da análise que fazem, da transcrição e análise que fazem das visitações da Ordem de Santiago, e assim sabemos que na visitação de 1482 a distribuição de naves continuava a ser a mesma. Sabemos que ainda o mihrab era visível e lá se tinha aberto, onde se tinha aberto antes, claro, o sacrário. Sabemos que o alminar ainda era
a Torre Sinera estava em pé, e sabemos que começa a dança dos altares. É uma dança dos altares que tem chegado até o século XX. É 21, aliás, se não me engano. E é que o edifício sempre teve a marca da sacralidade no sítio do antigo mihrab, mas regularmente as autoridades o tiravam de lá e o colocavam no lado noroeste do edifício. Porque, obviamente, talvez para retirar-lhe essa ligação com esse mundo, e regularmente voltava. E era sempre dançando de um lado para outro. Eu assisti, se não me engano, finais do século XX, inícios do século XXI, o altar se colocou aqui, depois voltou outra vez, está aqui, porque además a estrutura do edifício claramente indica que a orientação é esta e não é outra. Orientação que é dada, obviamente, no século XVI, embora já existisse desde a época islâmica. Portanto, esta é a situação em 1482, onde vão ordenar a construção de uma sacristia, que no fundo é o que nós vamos ver aqui no desenho de Duarte de Armas. Esta é a fotografia que nos faz o Duarte de Armas neste momento, embora possa parecer que o alminar está na esquina noroeste do edifício. Neste outro desenho se vê claramente como está situado frente à nave central e depois aí já vemos que já não há nenhuma das portas que depois foram encontradas pelos edifícios monumentos nacionais, e há outra porta aqui aberta que também não se conservou posteriormente. Essa sacristia nos apareceu durante as escavações, uma sacristia que foi rapidamente destruída e só nos restou esta laje como único pavimento sobrevivente deste espaço de sacristia. Aqui vemos a planta e agora tenho de correr mais um bocadinho. Inícios do século XVI ainda se mantém, já se sabe que está conservada a sacristia, e em 1532 é quando finalmente há vontade. Porque neste momento há vontade? Talvez seja uma questão precisamente no momento em que a Ordem de Santiago já não é, digamos, Mértola o seu centro, ou seja, porque que nunca a Ordem de Santiago fez essas obras, mesmo que as visitações da Ordem parecem indicar sempre que há uma má vontade de quem está em Mértola em relação ao que há lá e a, digamos, uma falta de interesse. Realmente não interessava a Mértola a Ordem desde o ponto de vista dela própria. E, de facto, esta é que é a minha opinião de porque não houve antes essa obra. Mértola era uma ferramenta pouco útil para a Ordem e, de facto, ela teria, digamos, outros interesses em outro sítio. Por isso nunca chegou a investir realmente em Mértola e por isso também não o fez na construção de uma igreja. Porquê que Dom João de Mascarenhas vai empenhar-se numa reconstrução? Talvez porque não houvesse mais remédio, porque a igreja mesquita já estava em tal estado, a antiga mesquita, agora a igreja estivesse em tal estado que fosse mesmo necessária uma obra de raiz. Talvez uma questão de promoção da própria família, porque uma das coisas nesta reconstrução, que vai ser sobretudo digamos, nas cotas superiores, o que é o perímetro parece ser o mesmo, até temos paredes que ainda indicam essa sobreposição das construções do século XVI sobre os muros perimetrais da época almônada, mas pronto, é aí que vai surgir estes merlões quebrados, vão sair os corucheus e, sobretudo, aquilo que é o principal, que é essa readaptação com, desta vez, 5 naves, 4 tramos, com as abóbadas ogivais de cruzaria, com todo um novo programa iconográfico
de capitéis e onde só dois dos capitéis são reutilizados, embora se reutiliza sistematicamente todos os fustes das colunas. De facto, não há uma única coluna inteira, os fustes são todos feitos a bocadinhos, reutilizados dos edifícios anteriores. Aqui podemos ver aqui os três, e um deles até com um diâmetro bastante mais pequeno do que os outros. Mas, como dizia, João de Mascarenhas talvez tivesse aqui um interesse especial, e é por isso que até parece ser que é ele que se coloca aqui os Joanes aqui neste mexinal. Pronto, rapidamente, esta vai ser, digamos, a situação dos altares depois, finalmente, já no ano de 54, que ainda não tem a nova entrada, o novo portal, vou muito depressa, que vai ser construído, já está construído em 1565, e há elementos que não aparecem nas fontes documentais e que levantam algumas dúvidas. Um deles é a questão do arco-botante, se ele é construído logo de raiz na altura em que se faz o novo programa de coberturas ou não. Na minha opinião, seria também muito próximo dessa altura. Precisam de reforçar as forças das abóbadas nessa esquina que é a mais frágil, e para isso vão fazer aí destruindo inevitavelmente a sacristia do século XV. E essa sacristia de finais do século XV, o momento de amortização nos bate certo com uma cronologia em torno à primeira metade do século XVI. O outro elemento é precisamente a construção de um ossário entre um dos novos contrafortes da igreja, das novas necessidades da igreja e do migrab, e que é uma coisa densíssima de, provavelmente, esqueletos retirados do seu contexto durante as obras de readaptação do edifício do século XVI. Entre o século XVII e XVIII e XIX e XX, no fundo, se constroem uma nova sacristia, se vai construir novos altares, continua a dança dos altares de um lado para outro, se constrói o coro alto, ou seja, uma série de obras até chegar a 1940, sensivelmente, quando são as obras, e ainda existe a tal sacristia construída nessa época. A sacristia que nós encontramos em ruína, não havia memória de que ela tivesse uma subcabe que, em princípio, teve uma janela, entretanto, entaipada, que estava aproveitando os buracos que tinha deixado a topografia do terreno, aproveitava o que havia de espaço à volta da antiga sacristia de finais do século XV, as construções novas, que continuaram a ser algo de trabalhos e de obras até o século XX, e disso é prova que parte dos entulhos dessa destruição caíram dentro e são feitos em cimento armado, portanto não há dúvida que são do século XX. E, bom, vamos depressa com algumas instalações sanitárias, e é isso que vão destruir, em certo modo, os monumentos nacionais, para fazer algumas coisas, vão destruir mesmo. Por exemplo, uma capela que provavelmente era ainda vestígios do antigo minarete, que teria um muro ainda bastante alto, e depois logo, mas vai recuperar as abóbadas, etc. Pronto, não tenho mais tempo, tenho de parar aqui, só dizer que o edifício continua em obras, continuou em trabalhos. Havia uma intenção de um grande projeto de recuperação do edifício em 2003, que apenas se desenvolveu em 3 pontos: recuperação do telhado, escavação arqueológica e restauro do mihrab, e precisamente as escavações deram lugar à nova funcionalidade do edifício, já iniciada de caráter
patrimonial, que é a transformação do espaço da escavação no espaço de museu, com um projeto de Vítor Mestre minimalista. Aí está o museu, ou seja, não se vê, o qual é magnífico, né? Mas que é um espaço museográfico onde se valoriza precisamente todos estes vestígios arqueológicos que foram encontrados. Muito obrigada.